Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino e é com imenso prazer que eu estou aqui para que a gente possa aí realizar mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da evangelização na atualidade. Olha que tema para lá de importante, né? A gente vem falando aí já nesse mês, nesse trimestre, relacionado também a questões ligadas a discipulado, e dentro desse ponto é muito importante focar na questão da evangelização. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os desafios, né? Essas questões que muitas vezes acabam dificultando a realização da evangelização. Vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. O texto bíblico básico, gente, está lá em Romanos 10, dos versos 8 ao 17. Temos aí o nosso texto áureo que está na Epístola de Paulo aos Coríntios, na 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, diz aí: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha aí, gente, que maravilha. A palavra introdutória vai dizer-nos: a necessidade de obedecer ao imperativo de Jesus na grande comissão ainda é assunto relevante e urgente em nossos dias. Diante de nós estão as multidões que precisam arrepender-se de seus pecados, crer em seus corações e confessar com a boca a respeito da salvação. Então a gente está falando já iniciamos, né, esse assunto importantíssimo, que é esse desafio ou os desafios que estão ligados de maneira direta aí ao processo, ao trabalho da evangelização, né, na atualidade. Então a gente precisa ver o seguinte: para começar, gente, é entendendo que essa ordem, esse imperativo de Cristo ainda é atual, ainda é real, ainda é existente. E há muitos que estão negligenciando isso, há muitos que estão envoltos ali nessa questão relacionada mais ao seu devocional, né, mais à sua adoração, por assim dizer, que acabam se esquecendo que parte da adoração, parte do serviço a Deus, parte do nosso processo de salvação também está ligado ao fato de que nós, uma vez tendo recebido a salvação, precisamos também anunciá-la às demais pessoas. Então, é o que a gente costuma dizer, que a salvação é um presente na qual nós recebemos esse presente, né, esse dom, e o correto a se fazer, o certo a se fazer é entender que esse presente precisa ser repassado também e outras pessoas precisam também receber. Então a gente não dá para receber a salvação e guardar só para nós, não é algo que deve estar ou ficar oculto, escondido ou guardado. Então, uma vez tendo recebido de Deus a graça da salvação, nós precisamos anunciar o evangelho, anunciar essa salvação às demais pessoas, entendendo que é um imperativo, uma ordem de Cristo Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho, tá? Então a gente precisa entender também o fato de que muitos estão aí diante de nós hoje sofrendo, perecendo por não conhecer o evangelho, por não entender o fato de que eles precisam reconhecer a sua situação pecaminosa e mais que depressa entregarem-se a Cristo Jesus. Vamos lá também. As características do mundo atual trazem consigo diversos desafios que nos diz respeito às formas de evangelização aos mais diferentes segmentos da sociedade. Então, outro ponto que é importante também entender isso aí. Não é fácil, existem dificuldades, existem muitas questões, né? Como diz aqui a lição, muitas características que estão ligadas aí à atualidade, que acabam meio que dificultando e trazendo com isso e trazendo consigo empecilhos para a proclamação do evangelho. E, para finalizar, este é o assunto central dessa lição. Então é sobre isso que a gente vai tentar trabalhar. E você, professor, né, a gente vai estar tentando aqui dentro desse vídeo trazer alguns pontos para lhe orientar dentro da lição, tá? Então vamos começar a falar um pouco sobre isso aí. Para começar, o primeiro tópico vai dizer o seguinte: evangelização, definição e modalidades. Então a gente precisa iniciar aí essa lição, antes de falar um pouco sobre essa questão dos desafios que a gente enfrenta evangelizando, né? Aí cabe a você, professor, que vai estar lecionando aí, trazer a princípio essa definição, fazer com que seus alunos tenham esse entendimento do que é realmente a evangelização. A gente fala muito sobre evangelizar, né? Evangelizar é o quê? Pregar, é anunciar, é falar. De maneira direta, sim, mas falar a quem? Pregar o quê? De que forma pregar? Então, quando nós trabalhamos essa ideia de evangelização, tudo isso está inserido nesse contexto. Então, evangelização é muito mais do que simplesmente pregar a palavra, é entender como pregar, a quem pregar, porque muitas vezes a gente acaba pregando, há situações em que nós acabamos pregando dentro de um templo, geralmente festas ligadas à questão, né? Festas, aniversários, festividades, como é muito comum dito aí, que pode acontecer de nós estarmos pregando lá o evangelho a um lugar onde só estejam crentes, cristãos, pessoas conhecedoras. Não quer dizer que a gente não deva fazer isso, não possa. Sim, é necessário, porque essa questão também ligada à área da evangelização, que é essa questão de ensinar, de discipular, de instruir aqueles que já
se converteram, mas também há esse lado mais direto da evangelização, que é anunciar a palavra àqueles que ainda não a conhecem, não a ouviram, ou se ouviram ainda não têm da mesmo entendimento. Tá? Então, a gente precisa começar essa lição definindo isso, trazendo esses pontos. Definir o que é evangelização e entender também que existem diversas modalidades de evangelização, né? Há pontos, há lugares, há áreas, há questões que são diferentes, e é isso que a gente vai tentar aqui, e é sobre isso aqui, professor. E cabe a você, compete a você no primeiro tópico, trazer esse ponto, definir de maneira clara, para que isso não ocorra lá no segundo e terceiro tópico, trazer tudo o que for possível no que tange o que é e a definição de evangelização, tudo isso no primeiro tópico, e tentar trabalhar dentro desse tópico ainda algumas modalidades, embora a gente não consiga, é claro, numa lição ver todas, eu já visto o fato de que há muitas, mas pelo menos as mais comuns, as básicas, as modalidades básicas ligadas à evangelização. Vamos tentar entender isso aqui para começar, vamos lá. Então nós temos aqui a evangelização urbana, é uma das modalidades. A evangelização urbana é a evangelização da cidade onde há barreiras e imprevistos que podem ser convertidos em oportunidades. É claro que a gente já começa a ver a partir do primeiro subtópico que a gente já está trabalhando agora as modalidades. Então esse ponto aí, professor, para que você não se perca, para que haja um bom entendimento com os seus alunos aí, é já no primeiro tópico, antes de trabalhar o subtópico, a gente já fechar lá, ainda além do primeiro tópico, que seria evangelização. Então é ali que a gente fala um pouco sobre essa questão de evangelizar, seria, de certa forma, anunciar o evangelho, e dentro desse ponto nós entendemos que a evangelização é o anúncio do evangelho àqueles que ainda não ouviram, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda, apesar de terem ouvido, ainda não abriram os corações, ainda não tiveram entendimento. Tá? Então evangelizar seria de maneira mais prática isso aí, levar o evangelho àqueles que ainda não o conhecem, ou aqueles que ainda não receberam, ou aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo. Dito pois isso, né, entendendo ou definindo de maneira mais direta o que seria evangelização, a gente parte agora para as modalidades. Uma delas está aqui, que seria a evangelização urbana, que é, com isso a gente vai entender que é essa evangelização que acontece dentro da cidade, na área urbana, a área onde está ali o maior desdobramento de pessoas. Né? Haja visto o fato de que muitos estão migrando por questões muitas vezes ligadas à necessidade, à questão de trabalho, estão migrando dos interiores para o centro, né, para os grandes centros ali das cidades. Então a gente tem essa evangelização que é feita nos grandes centros, a evangelização urbana, a evangelização feita de forma direta dentro da cidade. Só que a gente percebe que dentro desse tipo de evangelização, a gente pode encontrar aí barreiras e imprevistos. Mas o mais importante é entender uma coisa, e por isso eu acabei grifando aqui, que essas barreiras e imprevistos que ocorrem dentro dos grandes centros, né, podem também ser convertidos em oportunidade. Então aqui está o ponto que nós podemos aí trabalhar com nossos alunos o fato de como fazer, né, para transformar as barreiras, transformar os empecilhos, transformar os imprevistos, transformar aquelas coisas que muitas vezes vêm contra nós quando estamos evangelizando, na verdade transformar isso em oportunidade. Então coisas que se tornam difíceis, coisas que a muitos acabariam ali quase que nos impedindo de evangelizar, podem ser pelos evangelistas, podem ser pelos que anunciam, podem ser pelos servos do Senhor, convertidas em grandes oportunidades. É transformar aquilo que é difícil, tornar aquilo que é improvável naquilo que é provável, aquilo que é possível, aquilo que é essencial, tá, e oportuno para se pregar o evangelho. Vamos tentar entender isso aqui de maneira mais clara. Há grupos urbanos que se constituem em grandes desafios para a evangelização. Então, começar entendendo o seguinte, que pregar o evangelho em áreas urbanas é difícil porque existem certos grupos que acabam se fechando contra o evangelho. Eles se unem, se municiam para irem contra o evangelho e acabam com isso, esse fortalecimento deles, essa união, por assim dizer, que ocorre entre eles, meio que para tentar frear, brecar, neutralizar a pregação do evangelho. Que grupos seriam esses? A gente pode destacar alguns segundo a lição. Né? A gente tem os adeptos da ideologia de gênero, né? Que é um grupo que vem crescendo muito e atacando de maneira clara a família, né? Os preceitos bíblicos, e com isso também crianças, né? Eles têm meio que tentado doutrinar crianças. Então a gente pode ver que esse aí é um dos grupos que acabam meio que tornando esse desafio da evangelização urbana bem complexo.
Há outro grupo também que a gente percebe aí, né, em suas maiores, está dizendo aqui, ó, a ideologia de gênero em suas inúmeras formas, que a gente sabe que há muitas, né, formas hoje, há muitas vertentes para a ideologia de gênero, nós teríamos tempo aqui hábil de falar, mas é bom que se pesquise, se entenda, até mesmo para auxiliar na evangelização. Então nós temos também os dependentes químicos, né? Então esse grande número de pessoas, na sua grande maioria jovens, que estão se entregando ao vício, né? À dependência química, ao uso de entorpecentes, também é um grande desafio. Nós temos também as prostitutas, né? A prostituição, algo que é muito antigo, mas que perdura ainda hoje. Temos também os mendigos, né? Aquelas pessoas, os pedintes, uma situação bem difícil, e a população de rua, né? Que são aí também grupos que acabam tornando desafiador, né, o processo de evangelização urbano. Então o que a gente precisa entender aqui? É criar meios, e é isso que a gente vai tentar trabalhar dentro dessa lição. Você, professor, claro, com mais tempo aí que eu, já visto o fato que eu estou gravando um vídeo aqui, eu preciso correr muito para que não se estenda, mas aí é tentar, junto a seus alunos, junto à sua classe, falar um pouco sobre esse ponto e tentar criar meios, levantar meios, até mesmo grupos ligados ao evangelismo, como a gente falou na aula passada, né, visitação, grupos que podem estar indo trazer e dar uma assistência, né, grupos que podem estar ali auxiliando essas pessoas. O ponto é entender o seguinte, que apesar de ser difícil, apesar da grande complexidade que existe em evangelizar grupos dessa forma, nós também podemos pegar pontos como esse e transformar isso aí em grandes oportunidades. Tá? Embora não haja uma espécie de abertura da parte desses grupos para que a gente consiga entrar ali com o evangelho, chegar pregando a palavra, mas a gente pode sim elaborar, criar, através de reuniões, através de criação de grupos na igreja, e é claro, através principalmente da ação direta do Espírito Santo de Deus, a gente pode estar criando meios que possam tornar oportunos aí a evangelização, é claro, no meio desses povos, criar oportunidades para chegar e evangelizar esses povos. Outro ponto, o atendimento a esses grupos, em termos de evangelização, guarde isso, precisa ser encarado com paixão e sem preconceito. Então a gente precisa entender isso aqui. Tá? Já que o assunto é evangelizar grupos que tão difíceis, tão complexos, né? Grupos que se fecham e se trancam tanto para o evangelho, a gente precisa entender, tá? Que a gente precisa buscar o quê? Encarar isso com paixão. Então a gente deve ter amor às almas. Então a melhor coisa a se fazer é olhar para essas pessoas, embora seus comportamentos, embora a escolha de vida que muitos tenham optado aí, sejam difíceis e controversas e até contrárias à Bíblia Sagrada, ainda assim nós precisamos olhar para essas pessoas como que elas são realmente pessoas, vidas, almas preciosíssimas aos olhos de Deus. Haja vista o fato de que a gente tem aí grandes exemplos na Bíblia, e quando a gente para falar sobre isso, a gente acaba lembrando aí de Lucas 15, né, que é um texto que pode ser utilizado, um ponto que pode ser visto por nós também. Você, professor, pode explorar isso na sua lição, na sua aula, vai ser muito bom aí em loco, né, em sala de aula. O fato de que a gente vê Jesus reunido de uma grande multidão, naquela multidão havia publicanos, prostitutas e um grupo de líderes judaicos vendo Jesus comer, haja vista o fato de que comer com alguém naquele momento era tido como uma espécie de ato de comunhão. Então, para demonstrar comunhão e apreço às pessoas, as pessoas se reuniam, se banqueteavam, comiam com outros. Então, assentar-se à mesa era um símbolo de comunhão naquele tempo. Então, nós vimos Jesus comendo, falando, ensinando, orientando, né, comendo com essas pessoas. Então havia publicanos e prostitutas. E Jesus, ele estava junto a eles. E isso meio que trouxe uma certa ira, né, ao coração das lideranças judaicas. E com isso a gente percebe, tá, que Jesus contou 3 parábolas, na qual ele conta a primeira parábola da ovelha perdida, ele conta a segunda parábola da dracma perdida e por fim ele conta a parábola do filho pródigo, para mostrar o que nós precisamos ver e entender aqui, quando o assunto é evangelismo, evangelização, que essas pessoas precisam, esses grupos, ainda que restritos, ainda que fechados, ainda que aversos à fé cristã, precisam ser alcançados, tá? Precisamos pregar, sim, o evangelho a essas pessoas. Outro ponto importante, é sempre bom lembrar que o plano de Deus para a salvação da humanidade inclui todas as pessoas sem distinção, entendendo o fato de que Deus não faz distinção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas quando o assunto é salvar. Deus quer salvar a todos. Deus ali, Cristo Jesus, o Filho amado de Deus, deu a sua vida, derramou o seu sangue por todos, né? A fim de que todos, aquele que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. E com isso Deus nos prova, Deus nos mostra o seu grande e glorioso amor. Então, quando o assunto é evangelização urbana, onde esses grandes grupos se concentram e se fecham
contra o Evangelho, é bom que nós entendamos isso. Criar meios direcionados por Deus que nos auxiliem a nos aproximar dessas pessoas. Tá? A gente não pode deixá-los de lado, não pode, embora a gente lute contra as atitudes dessas pessoas, as ideologias dessas pessoas, isso não significa dizer que a gente esteja lutando contra elas, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados, contra potestades. E é isso que a gente precisa entender aqui. Tá? Então, evangelização urbana precisa ser uma evangelização onde a gente se prepare melhor para atingir de forma clara esse grupo e levar a esse grupo o amor de Deus, não as nossas ideias, não os nossos pensamentos, tá? Não os nossos achismos. E tudo isso deve ser deixado de lado, para que o Evangelho entre, para que o amor entre, para que a glória de Cristo Jesus alcance, tá, as pessoas nos grandes centros. Nós temos também, então com isso você entendeu, é claro, aí, professor, e explicou para os seus alunos que uma das modalidades de evangelismo, uma das modalidades de evangelização, ou uma das áreas que a gente precisa evangelizar são os grandes centros. Agora a gente tem aqui as evangelizações, ou a evangelização e as redes sociais. Como entender esse ponto? Está aqui uma outra modalidade. Algo que a gente pode também estar se fazendo valer para evangelizar são as redes sociais. As pessoas têm se deixado dominar pelas mídias sociais, como Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, e dentre outras. Então o ponto é entender o seguinte, aqui cabe a nós, alunos e professores, entender o fato de que as redes sociais, elas podem também ser usadas pelo adversário, pelos aqueles que são contrários, melhor dizendo, à fé, como ferramentas de propagação de coisas contrárias a Deus. Tá? Pode ser usado muitas vezes, essas redes sociais aqui citadas, tá? Não que eu esteja dizendo que elas foram criadas para esse propósito, não é isso, mas você me entendeu. Mas existem pessoas que podem se fazer valer dessas redes sociais, ou dessas mídias sociais, melhor dizendo, citadas aqui, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Há pessoas que usam isso para o mal, pessoas que usam isso contra a fé, pessoas que usam isso para propagar o ódio, tá? Propagar aí dúvidas, para colocar na mente de pessoas quanto o assunto seja o Evangelho. Então, isso existe. Então, muitos têm se deixado levar, muitos têm se deixado dominar. Há pessoas que leem essas matérias, leem essas notícias, não procuram ler a Bíblia, não procuram entregar-se a Cristo, não procuram entender realmente como funciona a fé e, por isso, acabam acreditando nessas mentiras, acreditando nessas, como é dito hoje, fake news também. Há fake news quanto o assunto é o Evangelho. Há pessoas que usam, se fazem valer, usam aí de má fé, se fazem valer das mídias sociais para lutarem contra o Evangelho de Cristo. Esses meios de comunicação virtual muitas vezes são utilizados de maneira nociva na disseminação de toda espécie de mensagens contaminadas pelo pecado e pela maldade. É bom entendermos isso, que por trás dessas mídias sociais podem haver pessoas que estão ali, é claro, lutando, como eu já havia dito aqui, ferrenhamente contra a fé cristã, ferrenhamente contra o Evangelho de Cristo Jesus, ferrenhamente contra a palavra de Deus. Tá? E por isso a gente acaba entendendo que há, da parte de algumas pessoas, um comportamento muito nocivo. Né? E com isso elas criam, elas elaboram, elas põem dúvida na mente de pessoas, e acabam contaminando a mente de muitos. Tá? E a gente vê, é claro, que tudo isso é uma ação direta do pecado no coração humano. Então, uma pessoa carregada de pecado, uma pessoa mal intencionada, ela pode se fazer valer de algo que pode ser usado até mesmo para o bem, mas que pode se fazer valer disso para usar para o mal, o contrário, e atacar o Evangelho. Mas há uma notícia boa aí. Qual é? No entanto, as redes sociais e aplicativos de relacionamento podem ser também excelentes recursos para a divulgação da mensagem eterna e assim abençoar vidas. O ponto é entender uma coisa, já que existem aqueles que usam essas mídias sociais, né, se fazem valer da comunicação virtual para disseminar mentiras contra o Evangelho, para disseminar questões contrárias à fé, também as mesmas mídias sociais, a rede social de maneira completa, a comunicação virtual, pode sim também ser utilizada para o bem, pode ser também um recurso nas mãos de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus para também disseminar o Evangelho, pregar o Evangelho. Então compete a nós, e aqui que é importante focarmos, né, e você, professor, sinta-se à vontade para fazê-lo aí na sua sala, é claro, aproveite esse momento maravilhoso
para também aproveitar para poder falar com as pessoas o fato de que nós precisamos também nos fazer valer das redes sociais para pregar o Evangelho. Haja vista o fato do alcance. O ponto culminante, eu diria, o ponto mais importante aí é o alcance. Muitas vezes nós não conseguiremos estar fisicamente em certo lugar, presencialmente em certo lugar, mas onde nós não conseguimos ir física e presencialmente, por intermédio das redes sociais nós conseguimos estar. Então a gente consegue ir, não só o fato da distância em si, né, não o fato da questão da longevidade, desculpa, né, o fato da questão de estar longe, mas também o fato não só o fato da distância que eu queria falar, há também o fato da questão da gente estar simultaneamente em diversos lugares. Então olha que coisa importante. Então a gente muitas vezes não vai conseguir estar em certo lugar, determinado lugar, já visto o fato de que é longe, a gente não consegue estar lá. Mas também a gente não só conseguirá estar nesse lugar que é longe, como também, ao mesmo tempo, conseguirá estar em diversos lugares através das redes sociais. Então, o ponto aqui é entender uma coisa. Nós precisamos também entender que é necessário usar as redes sociais. Dá para evangelizar. Então, muitas vezes a gente passa o dia lendo fake news, mensagens estranhas, coisas contrárias, quando na verdade a gente poderia estar usando aí as redes sociais para propagar o evangelho, enviar versículos bíblicos, enviar estudos, fazer um apelo, gravar vídeos, lives, pontos voltados, todos eles à propagação do reino, do evangelho, pregar através das redes sociais. Então o ponto é usado por alguns para o mal, mas pode ser usado também por aqueles que amam o Senhor para o bem. Então outro ponto muito importante, muito eficaz até eu diria, para a propagação do evangelho são as redes sociais. E nós precisamos entender isso, tá? Há muitas pessoas que assistem, há muitas pessoas que fazem uso, né? Muitas pessoas que são ali voltadas a assistir redes sociais, estão ali todos os dias, mas também que podem usar a mesma rede social para pregar o evangelho. Então fica aí, né, a dica, fica aí um ponto importante para você, professor, tirar na sua aula um tempinho para que você de repente faça essa análise em loco ali na sala de aula, diga para alguém, há pessoas aqui entre nós que usam muito a rede social, então faça isso. Incentive seus alunos, incentive aos seus ouvintes, incentive aqueles que estão ao seu redor a usarem as redes sociais também para pregar o evangelho, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Outro ponto. Então nós vamos para o segundo tópico. O ponto aqui está muito claro, a gente acabou de ver, é o fato de que nós ali utilizarmos, né, o primeiro tópico para falar sobre essa definição e as modalidades. Então, no primeiro tópico, professor, você leu, você abordou, você explicou para os seus alunos o que é evangelização, você definiu evangelização e, é claro, também você explicou para eles que há diversas modalidades, né? A gente citou aqui poucas, já visto o fato do tempo e tal, mas há outras que podem ser também utilizadas lá por você dentro da sua aula aí. E agora a gente vai falar de um outro assunto, a gente passa a trabalhar a linha ainda da evangelização. Nós vamos entrar de forma mais direta àquele que é o título da lição. É aqui que a gente passa a entrar no título da lição, falar um pouco sobre desafios da evangelização nos dias atuais. Quais são os desafios da evangelização hoje? O que tem implicado nessa problemática que é para algumas pessoas evangelizar hoje? O que tem tornado difícil a prática da evangelização hoje? É o que a gente vai tentar ver aqui. É esse o ponto do tópico que a gente não pode fugir disso aí, tá? Então vamos lá. Os povos não alcançados. Então nós temos aí um ponto já que a gente percebe essa dificuldade. Povos não alcançados é um termo utilizado para descrever dado grupo étnico que não tenha sido alcançado pela pregação do evangelho. Então nós temos hoje o que dentro da missiologia chamamos de PNA, né? Povos não alcançados. Então a gente passa a perceber o seguinte, que nós temos hoje um grupo ou grupos de pessoas ao longo do mundo que ainda não foram alcançados pelo evangelho. Há territórios, há localidades ao redor do mundo que ainda não foram alcançados pelo evangelho. É claro que você fazendo um estudo mais amplo, né, eu aconselho, professor, eu recomendo a você que o faça enquanto você prepara a sua lição, nós vamos ver aí, baseado em dados, né, científicos, há muitas instituições ligadas à área da missão, há muitos que enviam, não só enviam missionários, como também fazem diversos relatórios e têm dados científicos, dados prontos, né, questões empíricas, testes feitos ao redor do mundo por nações, que vão nos trazer pontos importantes, tá? Então, basta que a gente passe a entender isso. É claro que existem duas questões. Há aquelas pessoas que não são muito ligadas ou têm um certo conhecimento na área de missiologia, não têm estudado e tal,
mas que também desejam pregar o evangelho. Então a gente vai tentar falar um pouco sobre isso aqui agora. Primeiro começar entendendo o seguinte, que existem hoje, esse é o ponto, existem ainda hoje muitos povos, muitas línguas, muitas tribos, muitas nações, muitos lugares ao redor do mundo, melhor dizendo, que ainda não conhecem o evangelho. Estão chamados de PNA, pelos que estudam e fazem uso da missiologia, né, os acadêmicos da área da missiologia, e chamados também de povos não alcançados, né, que seria, então PNA é a sigla desse termo povos não alcançados, que é um termo muito usado dentro da missiologia. Então vamos lá. Segundo relatórios de entidades missionárias, existem 7.000 povos não alcançados no mundo. Para cada um desses povos existem mais de 600 igrejas. Aqui a gente já entendeu, já ficou claro, o fato de que dentre aqueles que estudam, dentre aqueles que pesquisam, dentre aqueles que atuam de forma direta dentro da missiologia, né, ao redor do mundo, missões ao redor do mundo, missões transculturais, nós vemos aí que existem, segundo esses dados, cerca de 7.000 povos que ainda não foram alcançados. Olha que coisa interessante, gente. No mundo, ao redor do mundo, há 7.000 povos que não foram alcançados. E para esses povos que não foram alcançados, existem mais de 600 igrejas. Olha que coisa interessante. Então, o ponto é entender isso aqui. Então, isso aqui é uma forma mais direta, professor, uma forma mais crítica, mais analítica, uma forma ligada mais ao estudo da área da missiologia, ok? E compete também. De repente, há pessoas que estão aí te ouvindo na sua sala ou te ouvirão durante a sua aula, que desejam, têm esse anseio, esse desejo de fazer missões, pessoas que foram chamadas, sentiram-se chamados por Deus e que precisam conhecer um pouco mais. E aí compete a você levar um material, trazer para a sala de aula um material, para que você traga questões mais técnicas, ok? Vamos lá. Há carência de tradução da Bíblia para mais de 2.000 línguas e o crescimento da perseguição aos cristãos ao redor do mundo são desafios a serem vencidos. Então a gente está vendo aqui, gente, outro ponto. Há muitos povos, há muitas línguas que ainda não têm a Bíblia Sagrada. E olha que coisa interessante, muitos de nós que às vezes têm ali a Bíblia, não a leem, não a abrem, acabam fazendo pouco caso da mesma, mas há povos, há pessoas no mundo que desejam, que anseiam, há nações cuja leitura da Bíblia, a posse da mesma é proibida, né? Há pessoas que queimam a Bíblia e se alguns forem vistos portando a Bíblia, acabam sendo presos, torturados, questões do tipo. Então, a gente precisa entender uma coisa importante. Então, para que se haja também essa propagação, essa pregação, há lugares onde precisa que se traduza a Bíblia. Então, há pessoas que não têm ainda a Bíblia no seu idioma, para que possam entender. Olha que coisa interessante. Outra coisa também que dificulta, né? Outros pontos. Então, a gente está falando sobre dificuldades, desafios. Um dos desafios também é vencer aí a chamada perseguição aos cristãos. Dentro das religiões que há no mundo, se é que a gente pode dizer assim, o cristianismo é o mais perseguido. A gente vê isso dioturnamente acontecendo ao redor do mundo. Há relatos hoje de países onde os cristãos são presos, mortos, né, torturados, perseguidos ferrenhamente. Tem essa barreira para entrar, essa dificuldade já em aeroportos, coisas assim. Há cristãos que precisam criar meios para poder entrar nesses lugares e quando conseguem entrar são lá perseguidos, muitos são deportados, né, tirados desses lugares. Então a gente vê que um dos desafios também da atualidade é essa perseguição ferrenha que há contra. Então a gente precisa entender uma coisa. O que fazer ante esses desafios? É lutar, é pedir a Deus, é buscar a direção de Deus para vencermos. Então, de repente, você está me assistindo aí, você está assistindo esse vídeo e deseja fazer missões, olha aí, Deus lhe chamando, eu creio, através dessa lição, através desse ensino maravilhoso, para ser um missionário, né? Ali, seja um voluntário, se voluntarie, se entregue, vá lá e peça direção a Deus, para que você venha pregar também o Evangelho. Então, um dos desafios, tá? Embora eu esteja falando aqui, mas o nosso foco é a lição, é entender isso, que existem muitos desafios na atualidade. E um desses desafios está aí, chamado PNA, os povos não alcançados. É chegar, é alcançar realmente esses povos, é ir até esses povos. Dentre os desafios, a gente vê aí também que há o fato de que, dentre esses povos, além de não serem alcançados, há também o chamado PNA, né, povos não alcançados, mas tem o PNAI, que são os povos não alcançados isolados, aqueles povos que, além de não terem sido alcançados, estão isolados, o que aumenta ainda mais o grau de dificuldade para chegar a esses povos, mas nós precisamos pedir a Deus direção, assim como a igreja primitiva fez, assim como Paulo em suas viagens missionárias, assim como os homens, os cristãos do primeiro século fizeram, desbravaram e foram até essas pessoas que ainda não conheciam, ainda não tinham esse alcance do evangelho na época. Então, o ponto aqui é entender que há muitos desafios, e um desses desafios são os povos não alcançados.
Vamos lá falar um pouquinho sobre a evangelização do Brasil e o desafio dos povos minoritários. Então, vamos lá. Nós vimos aqui, e o segundo tópico, ele abrange mais, é claro, não só, mas abrange mais as pessoas que missionários, né, pessoas que estudam, pessoas que buscam, né, o fato ali da gente falar um pouquinho sobre você pesquisando, o professor vai procurar entender mais sobre a chamada janela 1040, né, que é aquela janela que está ali situada ali, né, 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, chamada janela 10/40 na linha do Equador. O ponto é entender que ali estão os países com a maior dificuldade, né, o país dominado pela questão ligada ao islamismo, onde se é mais difícil entrar no evangelho. Mas o que a gente vai ver aqui agora, no terceiro tópico, é uma questão mais ligada à nossa região, o Brasil. É fácil pregar no Brasil? O Brasil é um país cristão, vamos colocar assim, há quem diga que é laico, mas o maior número de cristãos no mundo está concentrado no Brasil, vamos dizer dessa forma. Então, no Brasil é fácil se evangelizar no Brasil, é fácil pregar no Brasil. Nós precisamos entender que há também dificuldades no Brasil de se pregar. E a gente vai tentar ver agora. Esse é o ponto, professor, é aqui você deve focar. Você focou lá no primeiro tópico sobre a questão de você definir o evangelismo. Você mostrou ali para os seus alunos que há modalidade de evangelismo. Você pode até estar trazendo coisas que a lição não traz. Você falou sobre os desafios da atualidade, e esses desafios estão mais centrados, de certa forma, lá nos povos não alcançados, janela 10/40, toda essa questão de missiologia, trouxe dados científicos e pesquisa a esse respeito. Agora, no terceiro tópico, a gente vai focar um pouquinho sobre a questão do evangelismo, mais focado e centrado na questão do Brasil. Vamos lá. Então, quais seriam aí os pontos? Como se fazer, né? Que a gente vai se perguntar, como se fazer, ou o que deve ser feito para se evangelizar o Brasil e os povos minoritários, a região minoritária aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver uma relação de amor com a palavra de Deus. Então, para evangelizar as pessoas que estão ao seu redor, o que fazer para pregar a palavra de Deus para quem está ao meu redor? Primeiro ponto é amar a palavra. Eu não posso pregar a palavra de Deus se eu primeiro não amar a palavra de Deus. Às vezes, desculpas inaceitáveis como não tenho chamada, não sou um bom comunicador, não tenho um dom para evangelizar, são apresentadas para justificar a falta de engajamento pessoal no processo de evangelização. Então, um dos pontos que acaba dificultando na evangelização aqui no Brasil, ao nosso redor, pessoas que estão próximas a nós, evangelizar vizinhos, parentes, pessoas do nosso bairro, cidade, estado, a nossa nação, acaba sendo o quê? Em primeiro lugar, para muitos, é uma falta de um relacionamento, uma relação de amor com a palavra de Deus. Há pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus, mas ainda não a amam. Há pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, mas ainda não amam o Evangelho, ainda não têm aquele compromisso para com a palavra, não leem a palavra, acabam caindo em esparrelas, questões, mentiras contadas por algumas pessoas. Então, o primeiro passo é esse. Para que você pregue, para que você anuncie o Evangelho a quem está ao seu redor, em primeiro lugar, amar a palavra. Eu não posso pregar a palavra que eu não amo. Então, ame a palavra de Deus, tenha um compromisso, tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Aí também, parar com as desculpas. O segundo passo é esse, parar com as desculpas, porque às vezes a gente percebe isso. E são desculpas, gente, inaceitáveis. Desculpas inaceitáveis. Não dá para aceitar essas questões. Uma delas é, não tenho chamada. É quem diga, eu não posso pregar porque eu não tenho chamada. Eu sinto que a minha área não é essa. Estou aí na palavra, estou aí pregando, ou melhor dizendo, estou aí servindo ao Senhor, pertenço a uma igreja, aceitei a Cristo Jesus, mas o que eu tenho percebido, vendo esses grandes homens e mulheres de Deus pregar o Evangelho, pessoas aí usadas, é que não é para mim. Tá? Minha área não é essa a minha área. Tá? Não tenho chamada para pregar. Isso é uma desculpa inaceitável. Porque pregar não é só estar num púlpito de uma igreja com o microfone nas mãos anunciando o Evangelho. Embora a gente acabe pensando que é isso, eu já vi o fato das grandes concentrações missionárias, né, lugares aí, que não preciso citar o nome aqui, onde se grandes eventos, né, de pregação, de concentração de missionários. O fato de terem havido e de existirem em grandes lugares como esse, onde há uma concentração de pessoas pregando, não significa dizer que pregar seja só isso. Pregar não é só estar num púlpito de uma igreja pregando. Pregar o Evangelho é você falar para as demais pessoas aquilo que Deus tem feito, fez em sua vida e que pode fazer também na vida dessa pessoa, e que Deus tem um lugar preparado para nós. E de que a melhor coisa que essa pessoa pode fazer, a melhor decisão que essa pessoa pode tomar na vida é entregar a sua mesma vida a Jesus Cristo. Esse é o ponto a se entender. Então esse papo de eu não tenho chamada, que talvez a pessoa pode estar pensando que eu não tenho chamada para estar num púlpito com o microfone na mão, eu não tenho esse conhecimento todo. Sim, talvez seja isso, não sei o ponto que a pessoa quer justificar, quer usar. Mas aonde quer que você esteja, se você falar ali que Cristo salva, batiza, cura, liberta e que está vindo buscar o seu povo, você já pregou. Então não dá para se aceitar essa desculpa de que não tem chamada.
Outra desculpa que é muito usada: não sou um bom comunicador, eu não sei muito bem falar, eu não sou eloquente. É bom lembrarmos que essa foi a desculpa de Moisés, quando ele disse: ah, sim, eu sou pesado de língua. Quando Deus chamou para enviar Moisés ao Egito para pregar a palavra, Moisés falou: sou pesado de língua. Olha que uma desculpa que muitos acabam até mesmo dizendo que é gagueira, né? Eu não vou falar sobre isso aqui porque não está na lição, não é da lição, eu acabaria desviando o foco da lição. Mas dizer que Moisés é gago pelo fato de ele ter dito não sei falar, ou sou pesado de língua, é uma coisa. Então, dizer que Moisés é gago é complicado, tá? Então, o ponto é entender o seguinte: voltemos para a lição. É entender que Moisés também queria dizer que não era um bom comunicador, mas Estevão desmente isso, por assim dizer. Estevão, quando fala sobre Moisés lá em Atos, meu Deus, tremendo. Então, o ponto é entender isso aqui, que há quem diga que não é um bom comunicador. Não sei falar, como falar, o que eu vou dizer? Gente, se você foi transformado pelo Evangelho e sabe comunicar, sabe dizer isso, se você sabe expressar isso, essa transformação, se você repassar às demais pessoas a informação de que Jesus Cristo realmente muda o nosso viver, aí você já está pregando. Então não é desculpa dizer que eu não sou eloquente, eu não sou um bom comunicador, eu não sou um Apolo da vida. Não é bem aí por aí não. E outro, não tenho dom para evangelizar. Não é, eu percebo que não tenho dom. Já tentei, já saí às ruas com folheto nas mãos, tentando falar, não é para mim, falar de Deus, evangelizar, não tenho dom. Outra péssima, eu diria, desculpa, tá? Que é inaceitável. Dom, a pessoa precisa nascer com dom para evangelizar? Não. O ponto é entender o seguinte: é necessário coragem, é necessário desejo, é necessário amor. Então a melhor coisa a se fazer é entender uma coisa: quando nós amamos as almas, nós mais que depressa vamos lá pregar e anunciar o ano aceitável. Moisés, como eu citei como exemplo, tentou de 1000 desculpas para não ir pregar o evangelho, e Deus levantou um homem ao estar do lado dele. Quem? Arão, seu irmão. E Arão, mais velho ou mais avançado em idade que ele, escravo, né, machucado muito no Egito pela vida também, foi lá do lado dele. Então não tem desculpa não, tá? Sempre que você acha que não pode, não quer, Deus levanta e demonstra alguém que está do seu lado, uma situação ainda pior do que a sua, que vai lá com todo amor e prega. Então, desculpa, mas não dá para dizer, né, que eu não tenho chamada, não sou um bom comunicador, e muito menos dizer que não tem dom para evangelizar. Então é uma boa desculpa. Vamos lá. A questão é que é se engajar. Entretanto, todo aquele que tem a palavra da fé perto de si e em seu coração sentir-se-á impelido ao cumprimento da ordem de Cristo de ir compartilhar a mensagem da salvação. Então o ponto é esse: tirando fora as desculpas, arrancando, levando embora, mandando embora as desculpas, nós precisamos fazer isso aqui. Entender que aquele que recebeu a palavra da fé e que essa palavra está impetrada, inserida em seu coração, ele se sente impelido, ele se sente impulsionado, ele se sente chamado, ele se sente obrigado, sim, a cumprir a ordem, cumprir o ID de Cristo Jesus, que é anunciar o Evangelho. Então, que nós precisamos entender isso aqui, que nós entendamos isso, que nós anunciemos o Evangelho, que nós que a gente possa trazer isso, né, e traçar metas a partir daqui para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, um ponto bom, tá? O que fazer para falar com as pessoas ao nosso redor? O que fazer para ganhar essa nação, o Brasil e as demais para Cristo Jesus? É, em primeiro lugar, desenvolver uma relação, sim, harmoniosa e maravilhosa com a palavra de Deus. É necessário amar a palavra. Quem não ama a palavra não quer pregar. Quem não ama a palavra não quer passar para frente a mesma. Segundo ponto, o que fazer também? Em segundo lugar, entender que a salvação é para todos, indistintamente. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu tenho esse entendimento que a salvação é para todos, aí sim eu vou pregar o Evangelho. Em seu amor, o Altíssimo não fez qualquer acepção de pessoas. Então, olha que coisa linda. Por amor, né, Deus enviou o seu Filho. Por que a gente fica aqui fazendo acepção ou distinção? Fulano, prego para esse sim, para esse não. Por que escolher lugares específicos? As Escrituras afirmam que ele incluiu toda a humanidade em seu plano de salvação. Então, Cristo, Jesus, né, Deus o Todo-Poderoso, enviou seu Filho para isso, por amor a todos. Por esse motivo, Paulo, o apóstolo, sentenciou: todo aquele que nele crê não será confundido. E tem mais: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, segundo ponto, o que fazer para evangelizar o Brasil, a nossa nação,
vizinhos, parentes, amigos, pessoas ali que estão conosco estudando em nossos colégios também seculares, faculdades. O que fazer para evangelizar aqueles que estão ao nosso redor? Além de amar a palavra, nós vimos isso, é também entender que a salvação também é para eles, é para todos. Deus não fez acepção de pessoas, tá? Embora Deus use alguns, né? Embora Deus chame alguns de maneira mais direta para usar, ok? Mas quando o assunto é salvar, a salvação ela é de Deus para todo aquele que nele crê. Então, para que isso aconteça, é necessário também que nós preguemos, anunciemos o evangelho a todos os que estão ao nosso redor. Terceiro e último subtópico diz aí: ter disposição para obedecer ao mandado de Cristo e evangelizar. Outra coisa que a gente precisa ter, disposição. Às vezes está faltando isso, disposição. Desejar é uma coisa, eu quero, muitos falam eu quero, como eu queria pregar. Mas não é só querer pregar, é se dispor aí. É abraçar a causa, é arregaçar literalmente as mangas e partir para cima. Ao construir um navio, é óbvio que seus idealizadores desejam que ele singre as águas, porque os navios são construídos para navegar. Assim também a igreja foi idealizada por Deus para evangelizar. Então, o que seria isso aqui? Onde a gente quer chegar com isso? E o comentarista botou um exemplo, né? Alguém lá, quem idealiza, quem cria um navio, quem constrói um navio, para que esse navio vá lá nas águas. O navio tem um propósito, ele é construído para um propósito, assim como um avião também é construído para estar no alto, voar, transportar pessoas ou coisas, objetos, de um lugar para o outro de maneira aérea. Ele foi feito para isso. Então, o que se espera, ao se criar, ao se fazer, ao se trabalhar um navio, um avião, um carro para transportar alguém também, é que esse objeto, essa questão feita, cumpra o objetivo pelo qual ele foi criado, foi feito. E da mesma forma a igreja foi idealizada, chamada por Deus para evangelizar. A igreja não pode ficar entre quatro paredes parada olhando para cima. E nós, tá, não podemos ficar só nos especializando, estudando. Amém. Glória a Deus por isso, irmão. Mas existe a parte prática desse todo esse estudo. Se nós estamos estudando teologia, buscando missiologia, para que a gente entender, estudar 4 anos teologia, missiologia, para ficar simplesmente olhando para cima, cantando e se balançando no culto, irmão, é adoração a mim, eu entendo isso, tá? Não sou ignorante quanto a isso. Nós devemos adorar a Deus, é missão adorar. Mas também nós precisamos evangelizar, falar do amor de Deus, repassar, passar, pregar, anunciar. Então, a gente precisa cumprir o nosso propósito. Um dos propósitos da igreja, além de adorar a Deus e estar com Ele para todos sempre, é também, enquanto aqui no mundo, evangelizar, pregar, anunciar. Não dá para negligenciar, não dá para virar as costas para essa realidade. Nós precisamos fazer isso. Então, professor, aí é uma oportunidade maravilhosa de você chamar os seus alunos para essa responsabilidade e pregar e anunciar o evangelho. Individualmente, grave isso, eu vou repetir porque é maravilhoso, individualmente, cada salvo em Cristo foi alcançado pelo Evangelho para compartilhar a bênção incomparável da salvação. Então, de maneira individual, nós fomos alcançados, cada um foi chamado por Cristo e aceitou o chamado, porque agora a gente também não pode compartilhar isso, enviar isso para frente. Deixa eu pegar um exemplo nas redes sociais, que eu falei lá na frente. Tem pessoas que recebem a mensagem, vê algo, acha bonito o que viu na rede social e fala, eu vou passar para... Gostei disso aqui, gostei dessa frase, gostei disso que foi dito aqui, vou repassar, compartilhar, porque a fim de que o que eu senti ao ler isso, outras pessoas sintam. Por que isso não pode acontecer também com o Evangelho? Por que eu recebo o Evangelho e estou feliz, uma vida mudada, restaurada, transformada, uma nova criatura, agora eu sou regenerado por Cristo? Por que outras pessoas que estão ao meu redor não podem sentir isso? Então, está faltando também de alguns, da parte de alguns, disposição para pregar. Então, muitas vezes é isso, tá? A gente precisa dar o pontapé inicial. Essa experiência para com a palavra, entendimento, ele virá com o tempo, mas a gente precisa dar o pontapé inicial. Quem sabe eu estou ensinando aqui, falando para alguém que já iniciou o curso de missiologia, amém. Você já se matriculou, o curso iniciou, você está no início da missiologia, aprendendo um pouco mais. Isso não significa dizer que por estar estudando numa sala de aula com o professor missiologia, que você precisa esperar esse curso concluir para que você comece só a partir de então a pregar, anunciar, não. Já comece a pôr em prática hoje. Você que não está nem estudando, nem se matriculou em curso nenhum de missiologia, mas é salvo, alcançado pelo Evangelho, por que não agora? Por que não hoje? Por que não parar esse vídeo aí? Enquanto você assiste, para esse vídeo e já começa a pregar na sua casa, e começa a evangelizar nos vizinhos, da sua rua, ao redor aí, no seu bairro, sua cidade, parta para o seu estado inteiro e vamos ao Brasil, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos evangelizar.
Talvez você não saia fisicamente fazendo isso, mas pode também se fazer valer das redes sociais, das suas redes sociais, suas mídias sociais aí, ó. Pega os seus aplicativos, seu celular, seu smartphone, e pregue a palavra, seu laptop, seu desktop, e já comece a evangelizar. Não espere chegar a graduação do curso de missiologia para só então você dizer, agora eu sou um missionário, porque eu já tenho o canudo, o diploma que mostra, comprova, eu tenho o comprovante que eu tenho uma carteirinha que diz. Não precisa esperar nada disso. Embora, sim, se você considera necessário, amém, estude muito, é bom, sempre é bom. Nunca é demais estudar, mas não espere que essas coisas todas aconteçam para que você venha evangelizar e pregar a palavra do Senhor. Faça isso agora. Disposição. Quem sabe está faltando para você só isso. Você já tem tudo, conhecimento, estudo, já fez uma análise. Está faltando é arregaçar as mangas e começar agora. Disposição. Possa ser o que esteja ali faltando para pregar a palavra de Deus. Então, concluindo aí mais uma lição, né? A igreja tem diante de si alguns desafios para serem enfrentados corajosamente e com o mesmo sentimento que houve em Cristo, de dar-se para que vidas fossem beneficiadas com o conhecimento dele e da salvação que só ele pode prover. Só ele pode prover, e repito, só ele pode prover. Os preconceitos e paradigmas devem ser vencidos. Pessoas de todas as classes sociais devem ser alvos do interesse por parte do povo de Deus. Então tá aí, gente. Os desafios existem, sim, mas precisam ser enfrentados de maneira corajosa. Vamos enfrentar esses desafios. Tá? A gente precisa fazer o que Cristo fez, se dar, se doar, se entregar, ok? Para que as pessoas sejam salvas e alcançadas por Ele, pelo Evangelho de Cristo Jesus. E há preconceito, sim, há paradigmas para todos nós, mas precisam ser vencidos. A gente precisa vencer isso aí, vence esse medo de pregar, vence esse medo de que você está dentro de um ônibus, você quer pregar e fica, meu Deus, eu vou falar para esse povo aqui, meu pai, o que eu vou falar, Jesus? Vence esse medo. Aonde quer que você esteja agora aí, de repente você está me assistindo por um smartphone, pare aí, amém? Porque convém que Cristo... Convém que ele cresça e eu diminua. É uma aula, você pode assistir depois. Mas pregue, anuncie, proclame o Evangelho de Deus, de Cristo Jesus. Tá aí mais uma lição, amém, mais uma aula abençoada em nome de Jesus. Estamos aí, né, nesse trimestre falando sobre discipulado cristão. Um tema maravilhoso, está muito bom esse tema, né? Deus tem gloriosamente nos abençoado por intermédio desse tema. Tá aí meu contato, eu sempre deixo no final, considerações que eu faço, eu nunca gosto de fazer as considerações lá no início, falar muito, agradecer muito, não que não precise, mas é bom para que você venha diretamente na lição e aqui no final, caso você queira parar, não queira assistir, fique à vontade, tá? Caso você deseje se inscrever no nosso canal, vai ser um prazer ter você conosco aqui, mas caso não, também sinta-se à vontade, a gente não está aqui para obrigar ninguém a fazer nada que não queira, tá? Mas se inscrevendo, peço que se inscrevendo, ative aí o sininho das notificações para que você receba, porque semanalmente estamos aqui postando, gravando vídeos, trazendo aí conteúdo relacionado ao EBD. Estamos, é claro, preparando alguns outros conteúdos, tá? Mas há uma demanda grande quanto a ministrações, estou pregando aí, às vezes preciso viajar, como é o meu caso, estarei viajando agora no final de semana, estarei indo para passarei pelo Rio em direção a Minas Gerais, e a gente está meio que naquela correria abençoada, ministrando, né, hoje. Estou com 3 classes, 3 turmas no seminário teológico, né? Segunda, terça e quarta à noite ministrando aí, mas ainda assim estamos aqui. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde. Desejando você também ter a nossa presença aí na igreja de vocês, minha família e eu, estaremos indo aí com todo prazer, todo amor, para falar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas de forma especial. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, até a próxima aula, em o nome de Jesus. Amém.